Olá pessoal, essa é a segunda aula gravada do curso de Direito da FACAP, a disciplina Direito Processual Penal 3. Nós continuamos utilizando a aula gravada como forma de manter a educação à distância, já que nós estamos enfrentando ainda o período de pandemia provocada pelo coronavírus. E estamos utilizando a forma de aula gravada. Essa é a nossa segunda aula gravada para a turma de Direito Processual Penal. Então, como as aulas continuam suspensas, nós estamos aqui tentando manter o curso para que os alunos tenham algum material de estudo. Então, nós estamos encaminhando aula gravada, o material digitado para que vocês acompanhem na forma de tópicos, como já falei na aula passada, como se fosse o quadro branco, e daí vocês tentem simular ao máximo a aula como se realmente estivessem em sala de aula, até porque, como não temos essa interação entre o professor e o aluno, é necessário que para que vocês mantenham um pouco de concentração. A gente sabe que a concentração de uma aula gravada não é a mesma coisa de a concentração que o aluno tem em sala de aula, mas procurem manter um ambiente em que vocês consigam se concentrar, um local onde você consiga assistir a aula, fazer anotação. Então busque aí a melhor maneira de aprimorar seu aprendizado, certo? Então vamos dar continuidade. Vocês podem mandar e-mail para tirar dúvida. Como eu disse também na aula passada, na próxima semana vamos marcar um horário. Eu vou conversar com a representante da turma para fazermos um momento de aula online para tentarmos aí tirar algumas dúvidas, certo? Então o nosso conteúdo ainda estamos tratando de procedimento comum ordinário. Na aula passada nós falamos da hipótese de resposta à acusação, falamos das hipóteses de absolvição sumária. Vamos falar hoje, iniciar falando sobre designação de audiência e instrução, que é o próximo passo, a próxima etapa em se tratando do procedimento comum ordinário. Então o que acontece? Oferecida a resposta à acusação, como nós falamos aqui na aula anterior, buscando a absolvição sumária, mas não ocorrendo a absolvição sumária nem rejeição da inicial acusatória, o próximo passo feito pelo Estado juiz é a designação de audiência una de instrução e julgamento, tá? Com a reforma que houve no Código de Processo Penal em 2008, a audiência de instrução ela passou a ser concentrada, chamada também de audiência una. Antes de 2008 se marcava uma audiência para ouvir as testemunhas indicadas, testemunhas e provas indicadas pela acusação. Depois se marcava uma nova audiência para oitiva das provas indicadas pela defesa. Com a reforma de 2008, esse cenário se modificou e a audiência passou a ser una, com oitiva tanto das testemunhas de acusação como das testemunhas de defesa numa só audiência, bem como também a oitiva da possível vítima e também o interrogatório do acusado, oitiva de peritos, o esclarecimento de peritos e demais provas que podem ser produzidas, como a cariação, reconhecimento de pessoas, durante uma única audiência, tá? Então, não sendo absolvido sumariamente, o juiz designará dia e hora para a audiência e daí notificará o acusado, se pessoalmente, se ele tiver solto e não tiver em hipóteses de revelia, como nós vimos com a aplicação das regras do artigo 367, ele será notificado pessoalmente, tá? Vai se notificar a acusação,
No caso, sendo o Ministério Público, ele será intimado pessoalmente, com vista dos autos. Também, se tratando da Defensoria Pública, tem que ser intimada ou notificada pessoalmente com vista dos autos da audiência, tá? Já o advogado constituído pelo acusado, não sendo ele defendido pela Defensoria Pública, ele será notificado pela comunicação oficial por meio do diário oficial ou pela imprensa local. Ele não será intimado pessoalmente, como acontece com a Defensoria Pública com vista dos autos, tá? O ofendido, caso seja possível, ele será também notificado, muito embora quase sempre, se a acusação já arrola o ofendido na inicial acusatória. Para ser ouvido, então, funciona como se fosse uma espécie de notificação da própria testemunha. E também as testemunhas indicadas, tanto pela acusação como pela defesa, serão notificadas para comparecer à audiência no dia e hora. Por isso eu disse para vocês a necessidade de colocar a qualificação da testemunha com o seu endereço, já que aí elas serão notificadas pessoalmente para comparecer no dia e hora para a audiência. O nosso Código de Processo Penal, ele não estabelece uma antecedência mínima entre a notificação e o dia da audiência, certo? Então não há aí uma regra expressa a respeito de quanto deve ser o prazo mínimo, tá? Mas no STJ, Superior Tribunal de Justiça, já tem entendimento de que essa notificação deve ocorrer pelo menos com 48 horas de antecedência para a realização da audiência, para a parte se preparar para a audiência, aplicando aí subsidiariamente o previsto no artigo 552, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. Então, pelo menos 48 horas seria aí o prazo mínimo a se respeitar entre a notificação e o dia da audiência, como forma das partes se prepararem. Lembrando que se o réu estiver preso, além de ser notificado para a audiência, ele precisa ser conduzido pelo Estado para a audiência, tá? É um direito dele de participar dos atos, e caso assim não seja feito, o processo pode resultar em nulidade por cerceamento de defesa. Então, o réu solto, notificado pessoalmente para o ato, desde que não esteja o caso de revelia, tá? E o preso, além de notificado pessoalmente, ele precisa ser conduzido pelo Estado, a administração penitenciária precisa levá-lo até o fórum para participar da audiência, certo? No procedimento comum ordinário, o prazo para a realização da audiência previsto no Código de Processo Penal é de até 60 dias, prazo máximo de 60 dias, a partir do momento em que o juiz profere a decisão rejeitando a absolvição sumária. Nesse momento passa a ter um prazo de até 60 dias para a realização da audiência de instrução. E não menciona se réu solto ou réu preso, mas na prática o que acontece? Esse prazo não é um prazo peremptório, fatal, que vai implicar em nulidade do processo caso não seja observado, certo? Então, normalmente na prática, se o réu é solto, a audiência não acontece nesse prazo de 60 dias, até pelo fato da quantidade de processos que normalmente tramitam nas varas criminais, certo? Mas se tratando de réu preso, superar esse prazo de 60 dias implica em excesso de prazo, tá? Excesso de prazo significa que o procedimento está demorando mais do que determina a lei, e uma eventual prisão de natureza cautelar deverá ser relaxada, tendo em vista de que está extrapolando o prazo legal. Réu solto normalmente não tem maiores implicações, não vai ter nulidade do processo. Réu preso também não implica em nulidade do processo, mas pode acarretar numa ilegalidade de uma eventual prisão cautelar,
em razão do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, certo? Então, esse prazo de 60 dias é o prazo previsto no CPP para a realização da audiência de instrução, com essas consequências que falei para vocês, tá? Então, a audiência una de instrução e julgamento, que nós estamos acompanhando aqui no material, vou mostrar para vocês. Então, a designação de audiência está prevista no artigo 399 do Código de Processo Penal. Estabelece: recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público, se for o caso do querelante e do assistente da acusação, né? Veja que já falei da polêmica envolvendo esse 399, porque na verdade não é com o recebimento da denúncia ou queixa que o juiz já designa a audiência. Ele tem, depois de se manifestar, o acusado vai apresentar a resposta à acusação, ele vai se manifestar sobre as hipóteses de absolvição sumária, e só depois, não absolvendo sumariamente, é que designa a audiência do acusado, ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público, se for o caso do querelante e do assistente. O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder público providenciar sua apresentação. Como eu disse para vocês, o poder público necessariamente deve conduzir o acusado preso até a audiência. Aí o artigo 400 diz o seguinte: na audiência de instrução e julgamento, aqui o parágrafo 2º faz uma ressalva sobre o princípio da identidade física do juiz. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Nós vamos falar mais sobre isso, mas essa regra comporta inúmeras exceções, no sentido de que, como regra, o juiz que preside a instrução é que deve proferir a sentença. Contudo, é possível que o juiz esteja de férias, de licença, e ele seja substituído por outro. E isso não necessariamente vai conduzir ao juiz que realizou a audiência também a obrigatoriedade de proferir a sentença, certo? É o chamado princípio da identidade física do juiz. Como regra, o juiz que preside a instrução é que deve proferir a sentença, já que ele tomou conhecimento do que foi produzido em audiência de instrução. O artigo 400 fala: na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 dias, como eu falei para vocês, o prazo de 60 dias, proceder-se a tomar declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado no artigo 222, bem como aos esclarecimentos de peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. O artigo 400, além de falar do prazo, ele fala também da ordem, tá? A ordem das provas que vão ser produzidas durante a audiência de instrução. Então, primeira coisa que se tem na audiência: se o ofendido estiver presente, ele vai ser o primeiro a ser ouvido, chamado declarações do ofendido, tá? Toma-se as declarações do ofendido. Depois se passa a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nessa ordem. Então, eu tenho uma ordem estabelecida no Código de Processo Penal, e essa ordem é: primeiro, declarações do ofendido, né? Inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e depois as testemunhas de defesa. O juiz não pode inverter essa regra, tá? Sob pena de nulidade da audiência de instrução. Só que ele faz uma ressalva: ressalvado o disposto no artigo 222. O que é essa ressalva? O 222 trata da oitiva de testemunhas por meio de carta precatória, como por exemplo uma testemunha que não reside na comarca em que o processo está tramitando. E aí o juiz vai ter que expedir uma carta precatória para que a testemunha seja ouvida no outro juízo, chamado juízo deprecado. E lá essa testemunha será ouvida. Pode ser uma testemunha de acusação, uma testemunha de defesa. Neste caso,
a carta precatória não vai obedecer essa ordem, ou seja, ela pode retornar antes ou depois da oitiva das testemunhas de acusação e da testemunha de defesa. Então, a carta precatória não observa essa ordem, tá? De ter a testemunha de acusação e de defesa. O que eu quero dizer? Pode ser, por exemplo, na audiência de instrução, sejam ouvidas as testemunhas de acusação e as de defesa. E no juízo deprecado, seja ouvido uma testemunha de acusação, depois já de ser ouvida a testemunha de defesa. E isso não vai implicar em nulidade, porque é uma ressalva feita pelo próprio Código de Processo Penal, porque as cartas precatórias vão ser realizadas de acordo com o juízo deprecado. Então, como forma de não atrasar muito a instrução, a oitiva da testemunha por meio de carta precatória não vai obedecer necessariamente essa ordem prevista no artigo 400, tá? Então fica essa ressalva com relação à carta precatória, que pode retornar e ser juntada aos autos já depois de realizada a audiência de instrução, independentemente de ser uma testemunha de acusação ou testemunha de defesa, certo? Depois serão feitos os esclarecimentos dos peritos, caso alguma das partes tenha requerido o esclarecimento dos peritos, seja na resposta à acusação, seja na denúncia ou queixa-crime. Depois, se for necessário, serão realizadas acareações, né? O esclarecimento dos peritos é quando se indica, por exemplo, um perito para poder esclarecer um determinado ponto do laudo que as partes querem que fique muito bem ali, claro para a produção da prova. Depois, se for necessário, alguma das partes requerir até o juiz, serão feitas acareações. Acareações, não sei se vocês sabem, mas é quando se colocam ali duas ou mais pessoas para poder fazerem esclarecimentos sobre pontos onde estão tendo confrontos de declarações. Então eu posso ter duas testemunhas, três testemunhas, testemunha e vítima, testemunha e acusado, fazendo acareações, tá? E depois, reconhecimento de pessoas e coisas. É possível fazer na audiência o procedimento de reconhecimento de pessoas e coisas, e aí tem que observar o previsto no Código de Processo Penal, o procedimento de reconhecimento de pessoas e coisas. E por fim se interroga o acusado. Então o último ato da audiência de instrução é o interrogatório do acusado, certo? Ao contrário do que acontecia antes de 2008, onde o interrogatório era o primeiro ato. Lembrando que no procedimento especial da lei de drogas, que é a lei 11.343 de 2006, o interrogatório continua sendo o primeiro ato da audiência, muito embora, como eu já disse também em sala de aula, se tem a doutrina e jurisprudência indicando que se deve realizar o interrogatório ao final, mesmo se tratando da lei de drogas, porque a lei 11.709 de 2008 é posterior à lei de drogas, mas ainda na letra da lei é o primeiro ato em se tratando do procedimento especial da lei de drogas, certo? Ainda sobre a questão da audiência de instrução e julgamento, é de se lembrar o seguinte, que nessa ordem, como é feita, principalmente para que vocês compreendam, a inquirição das testemunhas. E aqui o nosso Código de Processo Penal, no artigo 212, tá, prevê o que se chama de cross-examination. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente às testemunhas, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importe na repetição de outra respondida. Esse dispositivo é muito importante, eu vou mostrar para vocês aqui. Olha,
as testemunhas serão as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente às testemunhas. Isso foi esse artigo foi alterado pela Lei 11.690 de 2008 para consagrar, conforme previsto na Constituição de 88, o sistema acusatório, ou seja, cabe à acusação produzir a sua prova, cabe à defesa produzir a sua prova. O juiz simplesmente ele passa a ser tão somente o destinatário da prova. O juiz ele não mais produz a prova. Saímos do sistema presidencialista antes de 2008, em que o juiz fazia a inquirição das testemunhas, as partes faziam as perguntas para o juiz e o juiz aqui direcionava as perguntas para as testemunhas. Com a mudança em 2008, as perguntas precisam ser formuladas diretamente pelas partes. Então, se eu tenho testemunha de acusação sendo ouvida em juízo, se a testemunha de acusação foi uma prova indicada pela acusação, então cabe à acusação realizar aqui as perguntas a testemunhas. Se a testemunha é indicada pela defesa, cabe à defesa iniciar a inquirição dessas testemunhas, tá? E o juiz, segundo o parágrafo único, só sobre os pontos não esclarecidos é que deve complementar a inquirição. Veja que o Código deixou agora muito claro que o juiz não é aquele que vai atrás da prova. Ele é o destinatário da prova. Ele só vai inquirir as testemunhas sobre os pontos não esclarecidos. Depois que as partes fizerem a sua inquirição, é que o juiz vai complementar, certo? Então, o artigo 212 deixa muito claro isso. O juiz vai, obviamente, fazer o controle dessa inquirição, tanto é que o juiz pode, por exemplo, não admitir perguntas que puderem induzir a resposta, tá? Ou não tiverem relação com a causa, ou importarem na repetição de outras já respondidas. Ou seja, o juiz vai controlar a inquirição pelas partes, no sentido de não cometerem ilegalidade nessa inquirição. Mas o juiz não pode assumir a postura de acusação ou de defesa durante a inquirição das testemunhas, tá? Também aqui isso aqui faz parte de provas que vocês estudam em prova testemunhal, mas o juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis na narrativa do fato. É aquilo que, quando vocês estiverem assistindo a audiência, vão perceber que muitas vezes a testemunha fala: eu acho que foi assim, ou eu penso que foi dessa forma. Não, isso não interessa a causa. O que se pergunta à audiência é sobre o fato, tá? Então não é o que a pessoa sabe sobre o fato e não sobre a apreciação pessoal. Isso não é relevante para o deslinde da causa. Então, fazendo essa ressalva sobre a aplicação do artigo 212, lembrando que a não observância do dispositivo do artigo 212, que trata que a parte deve inquirir diretamente a testemunha por ela rolado, pode implicar em nulidade do feito por justamente ferir o sistema acusatório, tá? Então, dando seguimento aqui, na audiência una, o juiz pode, inclusive, indeferir provas ilícitas, irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Então, mostrando para vocês aqui no material para que vocês acompanhem. O juiz, na sua condução da instrução, como eu disse, ele vai fazer o controle da legalidade da produção probatória. Então, ele pode indeferir provas ilícitas, irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, ou seja, não serve para esclarecer o fato,
ou que só buscam prolongar, atrasar o feito, certo? Então, indo para lá, voltando para o artigo 399 e 400, para que vocês acompanhem aqui. O parágrafo 1º fala: as provas serão produzidas numa só audiência. Como eu falei para vocês, a audiência passou a ser concentrada, audiência una. As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, tá? E como eu mencionei, os esclarecimentos dos peritos dependerão de prévio requerimento das partes. As partes devem requerer o esclarecimento realizado pelos peritos. E o artigo 401 menciona a quantidade de testemunhas que podem ser inquiridas pelas partes. Então, a regra é 8 testemunhas arroladas pela acusação e até 8 testemunhas pela defesa. Então, se tratando de procedimento comum ordinário, o máximo é de até 8 testemunhas indicadas pela acusação e de 8 testemunhas indicadas pela defesa. Nesse número, conforme previsto aqui no parágrafo 1º, não se compreende as que não prestam compromisso e as referidas. O que isso significa? Testemunha, ela precisa prestar o compromisso, mas algumas, em razão do parentesco com o acusado ou em razão da sua condição de amizade ou inimizade, essas testemunhas não prestam compromisso. E também, em razão disso, elas são chamadas de informantes, não são nem classificadas como testemunhas. Então não entram nesse cálculo aqui, tá? Se for informante, por exemplo, eu posso ter 8 testemunhas de defesa, mais uma informante, ou 2, 3 informantes, porque as informantes não entram nesse cálculo aqui. E nem as referidas, ou seja, são testemunhas que, diante da oitiva dessas 8, de até 8 pela acusação e 8 pela defesa, se indicam a outra testemunha que é referida. Então, pode ser ouvida de acordo com o critério judicial, então não vai estar dentro desse cálculo aí. As partes poderão desistir das testemunhas indicadas, tá? E daí nós vamos para o tópico que fala de diligências, tá? No artigo 402 do Código de Processo Penal, para que vocês acompanhem aí esse tópico das diligências. Lembrando que cabe ao juiz, como já falei para vocês nesse subtópico aqui, indeferir provas ilícitas, impertinentes ou protelatórias. Significa que é o juiz fazendo o controle da legalidade da prova produzida em audiência. Ele pode indeferir, muito embora a regra seja que a parte tenha liberdade para produzir a prova, garantindo aí ampla defesa e contraditório. O juiz pode fazer esse controle, sabe, sobre a legalidade da prova produzida. E aí aquelas também irrelevantes, impertinentes ou protelatórias. Ele pode indeferir, mas isso é uma exceção. A regra é que o juiz não deve fazer indeferimento de provas requeridas pelas partes. Então, realizada a oitiva da vítima, se for o caso, das testemunhas de acusação, de defesa, e realizado o interrogatório do acusado, as partes poderão requerer diligências na própria audiência de instrução. O que acontece aqui? Ocorrendo a audiência com a oitiva das testemunhas, pode surgir necessidade, na verdade, de realizar determinadas diligências, como por exemplo realizar uma nova perícia,
requerer uma determinada imagem ou requerer a juntada de uma prova. Ou seja, são aqueles requerimentos finais que são indispensáveis ao esclarecimento do fato. E sobre isso diz o artigo 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante, o assistente e a seguir o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Então, se por exemplo, durante a instrução se verificou a necessidade de esclarecer melhor um determinado fato, como por exemplo a necessidade de realizar uma perícia ou até de ouvir uma nova testemunha, então as partes poderão requerer essa diligência, tá? Porque se não houvesse requerimento de diligência, nós vamos já para a audiência, para a necessidade de realizar de apresentar as alegações finais, certo? Então, não havendo esse pedido de diligências, o procedimento segue com as alegações finais orais, certo? Então, caso o juiz indefira esse pedido de diligência, também o procedimento segue para alegações finais. Mas o juiz deferindo, o procedimento segue com o juiz realizando essas diligências, oficiando o órgão público, ou oficiando o perito, ou intimando uma nova testemunha para realizar aí essas diligências. O juiz também pode fazer a diligência de ofício, quando ele verificar que é necessário para o esclarecimento de algo relacionado a alguma circunstância ou fato apurado durante a instrução. É o que está estabelecido no artigo 404. Ordenado de diligência considerada imprescindível, de ofício ou a requerimento da parte, a audiência será concluída sem as alegações finais, tá? Então, se houver essa diligência, a audiência termina sem a realização das alegações finais, certo? Que é o próximo passo na audiência de instrução e julgamento. E aqui nós vamos verificar aqui Então, não sendo o caso de realizar a diligência, o processo segue para as alegações finais orais, que já é aqui o nosso próximo tópico. Mas antes disso, vamos falar sobre mutatio libelli, que é possível acontecer durante a audiência, tá? E aí nós vamos ter um fenômeno que vai modificar aí o rito, vamos dizer, normal da audiência de instrução e julgamento. Mutatio libelli, necessidade de aditamento. A mutatio libelli surge como um fenômeno que vai dar aí um contorno diferente para o rito do procedimento comum ordinário. Então, segundo disposto no artigo 384 do Código de Processo Penal, que trata da mutatio libelli, acredito que vocês já tenham estudado isso em processo penal, mutatio libelli, emendatio libelli, né? Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, ao invés de apresentar alegações orais, deve o Ministério Público aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, se em virtude dessa houver sido instaurado processo de ação pública, reduzindo-se a termo aditamento quando feito oralmente. O que acontece aqui? Imagine, eu prefiro explicar para vocês isso com um exemplo. Imagine que nós temos ali uma acusação de furto.
E aí, durante a audiência, surge uma prova, por exemplo, de que a subtração foi realizada mediante o uso de grave ameaça ou violência, o que não estava contido, essa informação não estava contida na inicial acusatória. Então, por essa razão, se faz necessário aditar a acusação. Então, surgiu essa circunstância, ou seja, o fato agora demonstra que o crime foi praticado mediante violência ou grave ameaça. Eu não tenho mais crime de furto, e sim um crime de roubo. Saímos do artigo 155 e vamos para o artigo 157. Isso surgiu durante a audiência, essa informação nova. Aí surge a necessidade de um aditamento da inicial acusatória, certo? Então, o Ministério Público ele pode aditar a denúncia, ou o querelante aditar a queixa no prazo de até 5 dias. E aí vai dar à parte também o acusado um prazo para poder se manifestar. Nós vamos verificar aqui o artigo 384 para que vocês entendam melhor. Vou fazer aqui, mostrar para vocês. Encerrada a instrução probatória, como diz, deverá aditar a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias, e se em virtude dessa houver ser instaurado o processo de crime de ação penal pública, reduzindo-se a termo o aditamento quando feito oralmente. É possível que o Ministério Público ou o querelante faça isso oralmente, e aí vai ser reduzido a termo na própria audiência. Se o Ministério Público não proceder com o aditamento, cabe ao juiz aplicar o artigo 28, que trata da hipótese de remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça para oferecer esse aditamento, ou designar um outro promotor para realizar esse aditamento, conforme o artigo 28. O defensor do acusado terá o prazo de 5 dias para se manifestar sobre esse aditamento. E admitido o aditamento pelo juiz, ele pode designar, se as partes requererem, designar dia e hora para a continuação da audiência de instrução. E aí poderá indicar novas testemunhas, realizar novo interrogatório, realização de debates e julgamentos. Ou seja, é como se eu vou reabrir a instrução agora, certo? Se vai reabrir a instrução com oitiva de testemunha, desde que se indique novas testemunhas, ou até novos debates com novas alegações finais, ok? Então, isso se chama de mutatio libelli, que é possível acontecer durante a instrução una de julgamento, instrução una de instrução e julgamento. O nosso próximo passo é tratar das alegações finais. Contudo, eu estou verificando aqui pela quantidade que nós já estamos nos aproximando de 40 minutos de vídeo. Eu falei para vocês que eu não quero ter vídeos longos, porque pode atrapalhar tanto na postagem no YouTube, como também cansá-los com aulas gravadas com vídeos longos. Então, vamos ficar nessa aula por aqui. Na próxima aula nós concluímos procedimento comum ordinário e já vamos adentrar no procedimento comum sumário. Então, espero aí que tenham compreendido. Então, chegamos até o momento de diligências finais previsto no artigo 402, com a possibilidade de ocorrer a mutatio libelli previsto no artigo 384. E a próxima aula, que será a aula 3, nós vamos falar sobre alegações finais, que é chamado também debates orais, né? E concluir com a sentença, que é o último ato no procedimento comum ordinário de primeiro grau. Então, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Espero que tenham compreendido
o assunto que foi veiculado na aula de hoje. Espero que vocês estejam aí em casa estudando, mantendo os estudos. Nós não podemos parar. É importante que nesse período aqui todos nós estamos aí obrigatoriamente em casa, como forma de preservar a saúde de todos, mas nós precisamos também continuar com os estudos. Isso é o futuro de vocês. Podem ter certeza de que ao final de tudo isso nós sairemos melhores, tá? Então, bons estudos, boa aula e até a próxima gravação.